E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo vai transmitir de forma totalmente gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O fim de semana marcou o fim da greve dos jogadores do Cruzeiro, tá? Mesmo insatisfeitos com os problemas do clube e ainda sem receber os salários, os atletas voltaram a trabalhar na Toca da Raposa nesse domingo pela manhã. Eles divulgaram uma carta no sábado à tarde dizendo que seguem insatisfeitos com a situação, mas que iriam retornar aos treinamentos porque têm hombridade e têm aí um compromisso com a instituição. E disseram que esperam também que a diretoria do Cruzeiro tenha o mesmo compromisso que eles demonstraram e cumpra aquilo que foi prometido. E só um parêntese para analisar a nossa situação na tabela da Série B. Com o fechamento da rodada 30, o Cruzeiro ficou 11 pontos abaixo do G4 e se manteve 8 pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento. Nosso próximo jogo é contra o Avaí na sexta-feira, o time que está fechando nesse momento o G4. Então, caso a gente vença, vamos encurtar essa distância. Outro ponto interessante é que os times do G4 tropeçaram nessa rodada, só o Goiás venceu. E a nossa distância nesse momento para o líder do campeonato é de 15 pontos. E eu tô pontuando essa questão porque na minha cabeça, pelo menos, o Coritiba e o Botafogo eram times que eu já considerava, assim, como certos que iam subir de divisão. Hoje a situação mudou, porque esses times estão perdendo rendimento. Por exemplo, o Avaí, que a gente vai enfrentar na sexta-feira, perdeu nessa rodada para o Confiança, que era um time que parecia morto, parecia já rebaixado, mas dos últimos 5 jogos eles ganharam 3. Então o campeonato ainda está muito aberto, talvez aquela pontuação de corte, né, que em determinado momento ali parecia ser de 64, 65 pontos para subir, provavelmente essa pontuação vai diminuir. E aí o Cruzeiro passa a ter assim uma chance, uma esperança, a possibilidade segue sendo muito remota, é quase impossível, mas tem esse quase aí no meio da história, tá? E da mesma forma que se iludir é uma merda, ter esperança também é importante. Mas voltando para a realidade, está prevista para a tarde dessa segunda-feira uma reunião do presidente Sérgio Santos Rodrigues com alguns empresários, né? O Pedro Lourenço, o Regis Campos, esses camaradas que já tiveram reunidos com ele na semana passada e naquela ocasião nada aconteceu. É possível que dessa vez apareça alguma grana, tá? Para que o Cruzeiro possa colocar alguma coisa em dia com jogadores e especialmente com os funcionários, né? E segundo informação do Globoesporte.com, que conseguiu obter alguns documentos que foram apresentados pelo Sérgio aos jogadores do Cruzeiro, inclusive, nesse momento a dívida do Cruzeiro com seus profissionais, jogadores e demais funcionários é de aproximadamente 9 milhões e 100 mil reais. Mas a notícia que movimentou o fim de semana foi um rumor alimentado pelo TIC Sports da Argentina de que o Cruzeiro seria uma possibilidade de investimento para Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita e que recentemente se tornou dono do Newcastle da Inglaterra. Deixando bem claro que esse não é o sheik prometido pelo Gallinari, tá? Naquele absurdo que aconteceu no ano passado, não é o Itair Machado de véu, não é o Thiago Neves de burca, nada disso, tá? Esse maluco realmente existe e a fortuna da família, né, dos Bin Salman é estimada em mais de 5 trilhões de dólares. Mas vamos puxar o fio para tentar entender esse rumor e como que chegou essa ligação de um possível interesse desses sheik aí, desse fundo público de investimentos, né, da Arábia Saudita em comprar o Cruzeiro. Na semana passada, o jornal Libero da Itália citou que, além do Newcastle, eles teriam interesse em comprar alguns outros clubes. Citaram um clube na França, na Itália e disseram que um clube seria o Brasil. Aí o diário AS da Espanha citou numa matéria sobre esse assunto de que uma possibilidade seria o Cruzeiro, que é um clube grande que está vivendo uma intensa crise na Série B e tudo mais, e seria um alvo possível. Aí o TIC da Argentina, que não é um jornaleco qualquer, é um portal importante por lá, também replicou essa história e alimentou um pouco mais essa possibilidade, tá? Mas nesse momento, gente, não tem negociação, não tem proposta, não tem nada disso. É um rumor que nasceu na Itália, aí passou para a Espanha e o pessoal já levou para a Argentina, e isso chegou aqui no Brasil e muitos torcedores ficaram empolgados
contemplados com essa possibilidade. Do ponto de vista legal, nesse momento o Cruzeiro não poderia ser vendido, nem para os árabes, nem para ninguém. Por quê? Ainda não houve a migração para clube-empresa, né? Para o modelo de SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. É esperado que isso aconteça nos próximos meses, mais especialmente nessa virada de ano para 2022. Mas agora não seria possível. Para daqui a alguns meses, sendo SAF, sim. E eu acredito de verdade que esses árabes tenham interesse e possam comprar um clube brasileiro muito em breve, aí nos próximos anos, não necessariamente o Cruzeiro. Existe muito talento no futebol brasileiro, é um local interessante para, vamos usar um eufemismo aqui, para o cara botar um dinheiro e esse dinheiro sair limpo. Eu espero que vocês tenham entendido. E esses estados, né, têm adquirido clubes nos últimos anos, a gente vê os casos aí de PSG e de Manchester City, não é necessariamente com a intenção de lucrar ou de fazer mais dinheiro, tá? Tem intenções muito além da questão meramente financeira ou até esportiva, é até uma questão de usar o esporte para limpar a própria imagem, porque qualquer um que tiver um interesse por saber quem é esse camarada, esse príncipe, a família em geral, vai encontrar aí uma série de acusações que não é uma acusação simples, é questão de assassinato, diversas violações de direitos humanos, é bizarro, é uma galera que, digamos assim, não é o tipo de gente que eu gostaria de tomar uma breja. E é lógico que existe um dilema moral para qualquer torcedor que veja seu clube sendo comprado por gente que tenha esse histórico, né? Porque não é que o torcedor do Cruzeiro esteja acostumado a ter as pessoas, as melhores pessoas do mundo, os ursinhos carinhosos sendo os comandantes do clube. Não é verdade. A gente já teve presidente aí, mais de um, né, com acusação de corrupção, a gente já teve presidente até com acusação de ser traficante, mas de assassinato já é uma coisinha um pouco diferente, né? Já vai um pouco além. Da mesma forma que eu também entendo o raciocínio que muita gente tem feito nesse momento do seguinte sentido: se é para ter um presidente, um manda-chuva, um dono, né, acusado de crimes aí que não seja uma pessoa muito legal, é melhor ter um cara que faz isso e tira dinheiro do clube ou um cara que faz isso e bota dinheiro no clube? Eu entendo essa questão, é realmente controverso, eu gostaria inclusive que vocês comentassem e dessem aí as suas opiniões sobre essa situação. Mas é interessante também a gente pensar do ponto de vista de mercado, né? Se os caras querem comprar um clube no Brasil, o Cruzeiro é a alternativa mais interessante? Não me parece. Eu vou citar dois clubes aqui, Corinthians e São Paulo, que estão num mercado mais atraente, inclusive para fazer mais dinheiro, se essa fosse a intenção, né? A gente pode citar também que tem torcidas maiores que a nossa, clubes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro, que naturalmente gera uma exposição maior para esse grupo, sem falar no fato de que a recepção de qualquer torcida, ou pelo menos eu imagino, a maior parte de qualquer torcida, seria muito positivo, porque você vê um clube em crise com a possibilidade de um grande aporte de capital, 95% da torcida vai ver isso com bons olhos. Então, para tentar resumir essa história, nesse momento existe alguma coisa? Não, não tem nenhuma negociação corrente hoje. É possível que isso mude no futuro? Sim, é possível. Não é impossível como era na época que era o Gallinari falando que estava vindo um shake para comprar o Cruzeiro. Aquilo ali era insanidade. Essa tem um fundo de uma possível verdade no futuro, mas hoje não existe nada. E quando a gente tá falando de gente que tem tanta grana assim, né, que costuma ter uma fama inclusive de ser meio excêntrica, se os caras olharem e falarem assim, gostei desse escudo aí, gostei de 5 estrelas, gostei desse uniforme azul, eles podem comprar. Se você olhar qual é o tamanho da dívida do Cruzeiro hoje, com 200 milhões de euros, o cara paga toda a dívida do Cruzeiro e ainda sobra um belíssimo troco, tá? Então é isso que a gente tem que entender, até essa questão cambial também. A grana que essa galera tem, gente, faz aí um Meninho, um Pedro Lourenço parecer pobre, entendeu? É um universo completamente surreal, eu não consigo nem imaginar o tanto dinheiro que é isso, tá? Mas nesse momento não tem nada, a minha recomendação é para aproveitar os memes, que tem muita coisa engraçada sendo publicada nas últimas horas aí, e de preferência dar uma olhada nas publicações dos atleticanos, porque ver atleticano com medo do Cruzeiro ficar rico é muito engraçado. Um outro boato que circulou nas últimas horas, até a Itatiaia replicou em determinado momento, tá? É de que o Alexandre Matos teria se reunido com o Pedro Lourenço e pedido, entre as condições para ser o diretor de futebol do Cruzeiro na próxima temporada, uma folha salarial de 7 milhões de reais por mês, né, para gastar com plantel. O próprio Matos desmentiu isso no seu Instagram pessoal e falou que o Cruzeiro precisa focar nas categorias de base, ter uma folha enxuta e pontuar contratações, com os outros clubes pagando a maior parte dos salários. Organizar as finanças e fazer gestão é o único caminho, na minha visão, para o Cruzeiro se reerguer novamente. Essas são palavras do próprio Matos, que completou que de fato esteve reunido com o Pedro Lourenço, mas que não falou nada
nada sobre isso, folha salarial, isso não aconteceu, é mentira. Então, se falou ou não falou, não sei, mas se eu já gosto da ideia de ter o Alexandre Matos como diretor de futebol do Cruzeiro pela competência que ele mostrou, ele usando esse discurso de usar a categoria de base, de ter um clube mais organizado, eu gosto ainda mais da ideia, tá? Só que aí a gente tem que esperar os próximos meses, o que vai acontecer, se vai virar SAF mesmo. Vamos esquecer esse negócio do Sheik aí, tá? Vamos tentar focar num cenário mais realista, porque o Cruzeiro precisa achar um caminho e os desafios da próxima temporada são ainda mais complicados, né? Ainda tem diversas negociações que o Cruzeiro fez aí para pagar com jogadores como Fred, como Dedé, como Dodô, que vai ter que começar a pagar em janeiro do ano que vem. E para fechar em alto astral, o time feminino do Cruzeiro venceu ontem o Funorte por 9-0 e garantiu não apenas a classificação para a semifinal, mas o primeiro lugar na primeira fase do Mineiro. Duda e Vanessinha marcaram 2 gols cada uma, Thalita, Capelinha, Lucero e Marília também foram às redes, e o 9º gol foi marcado contra. Imagina só se as jogadoras recebessem e se o Cruzeiro respeitasse de fato o futebol feminino, né? Teve até um pronunciamento da Bárbara Fonseca, que é a coordenadora do departamento após o jogo, diz que o vice-presidente do Cruzeiro conversou com elas, deu as caras finalmente, e é interessante a gente ver essa goleada num momento que estão rolando rumores, inclusive, de que o futebol feminino do Cruzeiro possa acabar no final dessa temporada, tá? Ainda é tudo muito boato, não dá pra gente confirmar nada, mas existe essa hipótese que eu espero realmente que não aconteça. Mas mesmo se tudo caminhar bem e o Cruzeiro continuar mantendo aí um time forte para a próxima temporada, quer dizer, mantendo um time para a próxima temporada com a intenção de se reforçar, né? Porque nesse ano o time já foi bem mais fraco do que era em temporadas anteriores, mas mesmo se tudo isso caminhar, eu acho difícil que jogadoras como a Duda e a Vanessinha continuem no Cruzeiro pro próximo ano, porque convenhamos, elas têm nível para jogar em times que pagam em dia e que brigam por coisas grandes, e o Cruzeiro não tem conseguido fazer isso, né? O futebol feminino vem sendo muito mal cuidado, não por quem faz a gestão no dia a dia, né? Mas por quem faz o trabalho lá em cima. Não ter dinheiro para fazer o básico é realmente uma coisa muito triste que a gente tá vendo no masculino, na base, e o feminino não é diferente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!